surgimento de novos autores, mas também para a reedição de obras de autores que já estão no mercado há mais tempo. E é nesse sentido que, para nós, é uma grande satisfação podermos acolher aqui nesta sala a presença de senhores que aqui estão, para juntos passarmos estes momentos, para podermos partilhar as conversas, podermos partilhar também aquilo que vamos assistir na obra que será apresentada hoje. Não é para fazer discurso, mas simplesmente para dizer, senhoras e senhores, muito obrigado, sejam todos bem-vindos à União dos Seus Angolanos e sintam-se como se estivessem em suas casas. Muito obrigado. Obrigada, Dr. David Capelenguela. Realmente nós nos sentimos em casa aqui na União dos Escritores Angolanos. Só para dizer brevemente que temos sim um programa rico e no final deste programa teremos também o lançamento de um livro com parceria da Editora das Letras e o Dr. Saulo Janota. Para já também vou chamar a doutora Bruna Botelho para nos fazer breves considerações sobre a Editora das Letras. Por favor, Bruna. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, sejam todos bem-vindos. A Editora das Letras, prestigiada editora angolana, notada pela sua edições escolares de literatura angolana, tem realizado atividades, lançamentos e feiras a nível nacional e internacional. E, com muita satisfação que hoje comemoramos o 10º aniversário da Editora das Letras, na companhia dos nossos autores, parceiros, amigos, o nosso muito obrigada. Agradecemos desde já à União dos Escritores Angolanos por ceder o espaço para a realização dessa feira, dessa festa, e aos nossos parceiros Gesto Gráfica, Nova Educa e Educa Valor. Muito obrigada. O programa está repleto de boa conversa, temas interessantes e momento de descontração. E para finalizar nesse dia tão especial, a Editora das Letras fará o lançamento de mais um livro de conto infantil do autor Janota, ou melhor, Saulo Janota, com o título O Reino de Kiazanga. Que maravilha! Tanto ouvimos falar da Editora das Letras, mas onde surgiu essa grande empresa? Foi criada em Angola aos 27 de julho de 2011, tendo como foco o mercado livreiro e pensando na divulgação e expansão das obras literárias angolanas, bem como dar o seu contributo para o desenvolvimento intelectual dos angolanos, especialmente em idade escolar. Assumindo-se como uma marca editorial 100% angolana, conta com uma equipe de profissionais especializados, acompanhando as mudanças e as exigências do mercado. A Editora das Letras aposta na inovação e no rigor dos seus projetos editoriais, enfrentando os novos desafios com dinamismo. Com consagrados autores nacionais, conhecedores da realidade social e escolar, atualmente conta com inúmeros lançamentos. Só em 2020 foram lançados 4 obras, nomeadamente O Reino do Cão, de Ernesto Macuenda, Cabulo Rei, de Cremilda de Lima, A Lenda do Ovo e da Galinha, de John Bella, O Embondeiro que Queria Ser Árvore de Natal, de Cremilda de Lima. E ainda em 2021, já esse ano, não é? Já fizemos lançamento de 2 obras, nomeadamente Percursos Imaginário Abrem Horizontes, de Cremilda de Lima, Julito e o Amor de Mãe, de Elsa Barber. E hoje vamos fazer o grande lançamento do Dr. Saulo Janota, O Reino de Kianazá. Estejam ligadinhos a nós nas nossas redes sociais, em www.editoradasletras.com, no Facebook, no Instagram, Bruna Editorial. Estamos sempre online. Informamos ainda que as vendas estão abertas e no final do programa haverá uma sessão de autógrafo e um coffee break. Capendiano, aproveita o momento. Obrigada.
Obrigada, Bruna, por esse discurso explicativo sobre a origem da Editora das Letras. E também, sim, vamos aproveitar o momento. Então, vamos começar com a conversa aberta, que tem o tema a importância das editoras para o desenvolvimento da educação. E chamo aqui a este palco, por favor, o Dr. Biassala André, o Dr. João Francisco. Estejam à vontade. Muito boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer pelo convite formulado pela Editora das Letras, que está a buscar a fim de partilharmos estes momentos em que a editora completa 10 anos no mercado livreiro angolano e falarmos também daquilo que, no meu caso em particular, poderia considerar o contributo da Editora das Letras em particular e quiçá das editoras relativamente à educação. Olhando nesta perspectiva da educação, encarando a educação como um processo de transmissão de experiência, de conhecimento, atitudes e valores às novas gerações, naquilo que as gerações atuais ou gestoras da sociedade consideram como indispensável para, enfim, a preparação para a vida e para o mercado de trabalho. As editoras têm justamente um papel importante a desempenhar, ou têm vindo a desempenhar um papel imprescindível, pelo facto de, no caso da educação escolar, nós termos o livro escolar, ou o manual escolar, fundamentalmente, como um elemento didático, pedagógico imprescindível no processo de ensino e de aprendizagem. E, em particular, na nossa sociedade, em Angola, o livro escolar constitui-se no único, a maior parte das vezes, se não sempre, o único instrumento, o único, portanto, meio didático pedagógico como recurso utilizado no processo de ensino-aprendizagem. Embora recomenda-se justamente o uso de instrumentos ou de recursos diversificados, mas infelizmente não é ainda o caso do nosso país, porquanto nem sempre conseguimos, para além do livro escolar, colocar à disposição dos alunos, das crianças, jovens e adolescentes na escola, outros recursos didáticos, pedagógicos, para justamente concorrer como recurso de apoio também no processo de ensino-aprendizagem. Daí a importância da editora, que surge justamente para encontrar no mercado autores que apresentam propostas que depois são editoriadas, então introduzidas pelas editoras, no sentido de também, o que é uma novidade nas últimas décadas no nosso país, porquanto até então, até praticamente a segunda reforma educativa em Angola,
os manuais eram maioritariamente produzidos por autores não angolanos. Nós tivemos manuais na Primeira República adaptados dos manuais utilizados em Cuba, maioritariamente, e, por sua vez, Cuba também havia adaptado manuais da República Democrática Alemã, de modo que, salvo em algumas disciplinas, talvez a língua portuguesa ou em outras disciplinas, onde ainda poderíamos ter uma coletânea de textos de autores angolanos e africanos, mas a partir da segunda reforma educativa e através das editoras angolanas, não só, nós conseguimos prestigiar justamente os angolanos como autores de materiais escolar, do livro escolar. Foi um processo também de aprendizagem, e isto só foi possível devido justamente, por um lado, à abertura das editoras, no processo de aceitar o desafio, né? É um risco contratar alguém que vai escrever um livro pela primeira vez e colocar a circulação no sistema educativo sem uma experiência precedente. É um risco, mas esse é um risco que as editoras aceitaram e ajudaram, tendo aceito o risco, ajudaram também na formatação, na construção de autores, mormente no que diz respeito ao livro escolar. E eu penso que com isto não só ganhou o sistema educativo e consigo o país de ter material escolar em circulação concebido na perspectiva ou na visão e da experiência de angolanos, o que dá justamente um toque diferenciado, por um lado, mas também a possibilidade de justamente através disto incentivar outros autores angolanos de também aceitarem o risco e poderem justamente trilhar este caminho. E aqui, mais uma vez, agradecer à Editora das Letras, onde, pelo menos eu pessoalmente, estreiei também como autor de manual do livro escolar. Sou pela Editora das Letras e também, através das outras editoras, autor, por exemplo, do Manual de Matemática da 9ª classe, para além de outros materiais, guias metodológicos para professores, etc. Portanto, esta é a vantagem e a importância de que se reveste às editoras no que concerne o desenvolvimento da educação. Abrir uma janela de oportunidade para autores angolanos é sempre um sentimento diferente. Nós, quando estudamos, pelo menos penso que pessoas da minha geração, tínhamos livros, não tínhamos a possibilidade de, enfim, cruzarmos com o autor do livro, nem o conheciam. Mas hoje em dia já é possível os meninos conhecerem ou terem a possibilidade de cruzar e interagir com aqueles que escrevam livros que são utilizados no sistema educativo. Isso é um trabalho que, em princípio, deve o mérito todo às editoras, né? Que, tal como disse, aceitaram o desafio e deram possibilidade de aprendizagem aos autores angolanos e poderem justamente dar o seu contributo no sistema de educação e ensino. Penso que falei o suficiente. Passaria a palavra ao meu colega do painel. Ok, obrigado. Boa tarde, ou não sei, boa noite a todos. Eu sei que está frio e dá assim o ar de muito relaxamento, frio, mas pronto. A editora escolar trouxe-nos hoje aqui e colocou-nos à mesa um desafio de refletirmos um bocadinho sobre a importância das editoras para o desenvolvimento da educação. Confesso que quando vi o convite e vi o painel era muito grande e então disse, vou deixar aqueles que são especialistas em educação falar da educação e eu tecer algumas considerações melhor sobre as editoras.
daquilo que é a minha experiência enquanto, vou dizer, como dizem os nossos escritores, monandém. Eu ainda não sou da idade aqui dos cotas, nem das cotas. Eu sou monandém e então estou a começar e não posso falar demais, porque os mais velhos vão dizer, cheio menino, não fala isso. E então, com muito respeito, uma salva de palmas aos nossos mais velhos. Ok, na verdade, esses cotas e essas cotas inspiraram-nos a galgar o caminho da edição. Eu confesso de que, pela primeira vez, quando cheguei aqui nesta casa, lembrei quando era garoto, quando vim aqui estudar, ler lá na biblioteca. E aí foi para mim uma esperança e aquilo de que um dia também posso escrever um livro, mas confesso-vos que eu não sabia como, onde e quando começar. Foram anos de leitura e não sabia, até que algum dia veio uma inspiração de tentar escrever algo. E assim tentei e continuo a tentar. É nesta tentativa que a gente, no fundo, cria esse amor pela sabedoria, pelo conhecimento, esse gosto pelo conhecimento. No fundo, o que eu quero dizer é que a educação deriva dessa relação dialógica entre aquele que lê, aquele que ama e aquele que busca. Há esses três elementos fundamentais que você vai dialogar até os nossos últimos dias. Por isso é que se diz que o conhecimento não ocupa lugar. Entretanto, quando nós olhamos nisto, temos de olhar o processo educativo, e disse muito bem o Dr. Dias Sala, o processo educativo é complexo. E nesta complexidade, no fundo, vamos encontrar aquilo que nós chamamos hoje de editora. Um lugar que vai, no fundo, imprimir, vai tratar até que o produto final se chegue à banca. Aqui temos um livro, eu deixei aí, e aí fora há livro. Nós pensamos que o produto final está ali é livro, mas antes eram ideias soltas. E muitas vezes é um sofrimento pôr o livro em ordem. E o pior medo do autor com a editora é pôr o livro nas mãos daqueles que realmente amam a leitura e a sabedoria. Porque o pior crítico do livro é o seu próprio autor. E quando termina e diz, podem publicar, a gente começa a dizer, eu não sei o que eu pus no mercado. E aí começa a coisa. E o nosso valor é medido em função daquilo que nós colocamos no mercado. Esse processo, no fundo, remete-nos à editora e remete-nos àquilo que estamos a falar de desenvolvimento da educação. Eu, quando preparava as minhas linhas, a primeira questão que eu coloquei a mim foi, mas como é que uma editora vai contribuir no desenvolvimento da educação? De que maneira vai contribuir de modo claro, objetivo? E veio em mim várias ideias. Confesso-vos, dentre elas escolhi a pior ideia, que a mim foi de que, na verdade, é porque a editora tem um papel central, é divulgar, é transmitir o conhecimento, o saber e a ciência, nas diversas áreas do saber. Eu aqui digo, nas diversas áreas do saber. Quais são essas áreas do saber? Eu comecei com aquela que é a melhor, na área da poesia, na área da música, ou na área da literatura, na área do cinema. Aí começamos a ver, porque nós, quando começamos enquanto criança, a primeira coisa que nós aprendemos no processo de educação é a música. As mães, e eu dou aqui uma salva de palmas a todas as mulheres, muito, uma salva de palmas. Sem vocês, nós não seríamos o que somos hoje. E eu lembro que a primeira canção que eu vi foi com a minha mãe. Aquela mulher que eu digo sempre, como escreveu um autor, que não sabe ler nem escrever, mas ele ensinou-me a cantar. E amar sabedoria. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente faz é, no fundo, trazer esse elemento de poesia e pôr no livro. E, conversando com um professor catedrático, disse-me que as pessoas mais inteligentes do mundo são poetas. E nós às vezes pensamos, eu perguntei, mas como? E ele é formado em outras áreas, e eu disse, mas professor, por quê? Ele disse, sim, a sabedoria leva-nos à poesia. E quem lê um poema percebe a profundidade de como o autor escreve. Ou descreve a realidade.
Então está ali a oportunidade. Quer dizer que, quando nós vemos a literatura, temos de dizer que ali está o conhecimento, que em primeiro plano, seguidamente vêm as outras áreas, como filosofias, por exemplo, ciências exatas, ciências sociais no geral, ou então, como eu disse aqui, vem a própria história. No fundo, as editoras, e aqui vou ligar, vão decorrer de um processo histórico. Ou seja, a necessidade de manter viva a cultura, manter vivo o conhecimento, deu lugar ao surgimento das editoras. E aqui eu salto todas as épocas e olho para o século XII, com grande desenvolvimento, por exemplo, das escolas na Idade Média e a produção literária, que vai ser produção literária científica no domínio das gramáticas, da literatura, da matemática, começam a criar lugares para, no fundo, produzirem e promoverem conhecimento. Século XII, fiz o cálculo, século XII, século XIII, século XV, até século XXI. De 12 a 21, o professor aqui é matemático, quantos séculos passaram? Diga? 9 por ali. Vejam, 9 séculos que as editoras perduram. E cada uma foi adaptando-se às intempéries que a história veio trazer. Hoje, e muito bem disse, a realidade angolana não fugiu à regra. Passamos na colonização, tínhamos editoras. Os portugueses deixaram, produziram o seu lugar. E nós temos, por exemplo, bibliotecas com livros antigos mesmo. Como produziram? Foi uma editora, foi um trabalho gráfico. E esse trabalho gráfico permanece. E eu escrevi aqui, no fundo, as editoras têm este papel de ser um verdadeiro manancial de produção, de não só produção, publicação, mas acima de tudo, de salvaguarda do conhecimento nas várias áreas do saber. Esta é a minha definição. E depois também coloco de que as editoras, desde o século XV à data atual, tiveram um papel fundamental. Qual foi o papel? É de apoiar o ensino e a educação. Quem de nós pode imaginar se não existisse editor? Será que a transmissão oral seria suficiente para nos dar o legado que nós temos? Então, vão nos apoiar nestes termos. Ou seja, nós somos africanos, nós falamos de oralidade. E pergunto, quanto de oralidade já passou? E não está escrito. Dizem os latinos, quid scriptus scriptus est. O que está escrito, está escrito. E nós nos perguntamos, lá foram os mais velhos e os mais velhos levaram. E nós, nova geração, o que ficou não está na biblioteca. É o nosso problema, há que buscar. E poucos são os mais velhos transmissores. Outro sim, as editoras também apoiaram, no fundo, no desenvolvimento intelectual, desenvolvimento humano e no desenvolvimento intelectual. É nesse sentido que eu chamo de que as editoras, ao nível do conhecimento, têm aquela função ou aquela ferramenta ou mecanismo de transmissão de conhecimento de geração em geração. Um dos primeiros livros que eu li aqui nesta biblioteca que ali está, um livro antigo, de um escritor antigo, e eu posso dizer qual é o nome, Rino. Era Camões, queria ler qualquer coisa de Camões e encontrei aquele livro, foi escrito, nem sequer parece a minha geração estava viva quando Camões escreveu, e queria compreender a beleza do amor. E ele escreveu um poema que eu acho que até hoje ou seja, não se consegue ultrapassar. O amor é fogo que se sente. É um fogo que se sente. Eu queria ver o que ele queria escrever e por que ele escreveu isso. Eu encontrei aqui, entre outros, vários poemas que eu li nesta biblioteca. Entretanto, para mim, digo que as bibliotecas são, no fundo, este manancial que nos permite a transmissão do conhecimento nos tempos passados e nos tempos atuais. Ok, mas também o que eu coloco, e para o nosso grande desafio, naquilo que o Dr. Biasala diz, é de que as editoras hoje, e por causa do desenvolvimento científico, devem especializar-se. Nós tivemos algum tempo de editoras generalistas. O que nós pedimos hoje, ao nível do conhecimento, eu sou da área de ciências sociais, da área de direito, e nós dissemos que é preciso termos editoras especializadas. É um papel fundamental, mas é preciso que uma editora não faça todo ou tudo.
em todas as áreas está publicado. Eu tenho dito, nós temos que ter especialização nas editoras. Exemplo é de que as editoras devem trabalhar com as universidades, né? No caso de Angola, devem trabalhar com o Instituto de Investigação, por exemplo, que é o INIG, ao nível do ensino geral, para potenciar e também apoiar o desenvolvimento ao nível do ensino. E neste particular, eu digo também de que se as universidades devem trabalhar com as editoras, o que é que nós vamos ter? Vamos ter a especialização. Por exemplo, nesta questão de que a editora, nós temos uma faculdade de medicina e nós não temos uma editora que trabalha na faculdade de medicina. Nós temos uma universidade Agostinho Neto nos diversos cursos, por exemplo, de Direito, de Ciências Políticas, Arte, Literatura, Engenharia. Nós não temos a editora que trabalha. Por quê? Porque, na verdade, não há especialização. E o trabalho que faz a editora escolar ou a editora das letras, peço desculpa a um concorrente vosso, é um trabalho que demonstra de que necessitamos de mais editoras e, ao mesmo tempo, necessitamos também de especialização. Por exemplo, nós vamos a uma editora que é a nossa, nós encontramos livros infantis, é um grande trabalho, e eu acredito que tem feito um excelente trabalho. Agora, ao nível técnico, eu que sou das áreas técnicas, da área de Direito, fundamentalmente na área em que eu investigo, o que é que temos muito pouco produzido? Qual vai ser a nossa transmissão do conhecimento ao nível interno? Vamos ter que importar o conhecimento e trazer. Entretanto, para não alongar, as editoras também vão, no fundo, apoiar aquilo que nós chamamos de institucionalização das ciências, das artes, da literatura. E, por fim, vão também apoiar na formação profissional dos indivíduos, dos cidadãos, naquilo que é a própria produção, naquilo que é a própria publicação e, por fim, a editora vão apoiar naquilo que nós chamamos na pesquisa. Ou seja, toda editora só se pode sobreviver se existir alimento. Qual é o alimento das editoras? A pesquisa. É preciso promover pesquisa, é preciso promover estudo. Sem isto não há uma alimentação das editoras. Mas também o melhor recurso é trabalhar com as pessoas. E a outra situação que eu chamo a atenção nas editoras ao nível da nossa praça, Angola, particularmente Luanda, é de que devemos dar oportunidade às novas gerações para poderem escrever. E aqui é papel não só das instituições de ensino, mas também é papel da sociedade em geral. E aqui é papel das editoras ir ao encontro daqueles que podem e têm a ideia para publicar. Vem um outro problema que é de sempre, é que não há dinheiro para publicar. A grande dificuldade que nós temos hoje aqui, enquanto alguém que trabalha com livro, é que você tem ideias e não consegue publicar porque não tem alguém para suportar as ideias. E eu acho que aqui vem um grande desafio entre aqueles que têm a direção, o governo, de apoiar a investigação, apoiar a nova geração, apoiar a investigação e apoiar as editoras. Sem isso, não podemos realmente ver ou vislumbrar aquilo que nós chamamos de que as editoras exercem um papel fundamental no desenvolvimento da educação. Com isso, então, para não alongar, vou terminar por aqui e dizer a todos muito obrigado, porque eu disse que é uma apresentação muito breve e não muito profunda. Agradeço pela vossa atenção. Uma salva de palmas para Agradecemos aos doutores pelas vossas excelentes explanações. Então estamos aqui para um momento de perguntas e respostas. Aqui no público, quem tiver alguma questão, esteja à vontade. Pode meter a mão no ar e a gente leva o microfone. O silêncio indica que não há dúvidas. Realmente foi tudo bem explicado, não é? Há um aspecto que eu queria também fazer menção, antes de fechar, relativamente ao desenvolvimento da educação, portanto, a contribuição das editoras para o desenvolvimento. Se nós olharmos na perspectiva de desenvolvimento endógeno, aqui também identificamos um contributo das editoras no sentido de olha que se nós compararmos manuais escolares utilizados atualmente, vamos encontrar algum traço identitário nosso, porque foram elaborados e feitos pelos autores angolanos.
a partir dos nomes das personagens que aparecem, as histórias, os exemplos, têm uma aproximação da nossa realidade, o que não seria possível, exemplo, com manuais, e se comparar manuais vindo do Brasil ou de Portugal ou de outras latitudes. Uma contribuição também não menos importante, exemplo, no caso da Editora das Letras, falando de desenvolvimento da educação, é a reedição dos clássicos da literatura angolana. Portanto, dá também uma contribuição inestimável, criando a possibilidade destes clássicos serem abordados no sistema de educação e ensino, justamente para divulgar a cultura, a identidade e um pouco de valores e tudo quanto justamente esses autores, portanto, congregam nas suas obras. Portanto, há várias dimensões daquilo que pode ser considerado como um contributo da editora ou das editoras no desenvolvimento da educação, de forma direta e de forma indireta. Muito obrigado. Muito obrigado. Como mais velho, vou-me manter sentado. Com a vossa permissão, logicamente. Muito obrigado. Sim, sim. Eu queria colocar em relação exatamente a essa questão da literatura no ensino, para quando vamos ter a obrigatoriedade de termos no nosso ensino, a partir de baixo para cima, a necessidade de termos escritores nacionais, para que, talvez até como fomento para o desenvolvimento do gosto da leitura e para conhecimento dos nossos escritores, da nossa literatura, e logicamente aí está incluída todo tipo de literatura, incluindo como literatura oral, perdão, oralidade, etc. Não é? Eu tive uma experiência que, quando fiz o livro O Fantástico na Prosa Angolana, que me serviu bastante, deu uma satisfação particular de pesquisa, não só pesquisar os escritores angolanos na sua totalidade, que poderiam conter a noção do fantástico, não é? O que é bem difícil, porque nós sendo um país africano, o fantástico está presente em todo o sítio, não é? Então, conseguir destrinçar verdadeiramente o que é possível colocar numa literatura, numa antologia sobre o fantástico na prosa angolana, foi um desafio que bastante trabalho me deu, mas bastante satisfação e alegria também me deu. E sobretudo na parte da literatura tradicional, tive que pesquisar, lá lógico aí é nas igrejas, não é? Porque são esses os detentores daquele conhecimento antigo, não é? Tanto a nível do sul como do centro e do norte do país, e também fazer essa mesma pesquisa em relação aos provérbios, enfim, a tudo aquilo que tem a ver com essa parte da nossa cultura tradicional. E é pena, eu não vejo esse livro no ensino. Quanto a mim, é um dos livros que devia ser primordial no nosso ensino. E pode parecer vaidade da minha parte estar a pregoar isso, mas não é. É ali um instrumento valioso que está aí para que a nossa juventude não só ganhe gosto pela leitura, como comece a conhecer, não é, o que é que a nossa literatura envolve. Tenho uma outra antologia nessa mesma perspectiva, que é a antologia de textos dramáticos. A antologia de panorama de textos dramáticos. Então está lá tudo o que é dramaturgia angolana. Também, infelizmente, não é? Está aí a ganhar furor nas prateleiras. Já falei uma vez agora, já com o João Ferdinando como ministro, não é? Para que efetivamente essas questões sejam vistas. Nós temos que ter livros obrigatórios nas escolas, não é? Para que fomente-se o desenvolvimento do gosto pela leitura. Eu, por
exemplo, comecei com Tio Patinhas. Todos nós da minha geração começámos com Tio Patinhas, com o Rádio Mickey. Era com mais que, sobretudo lá no interior onde nós nascemos e vivemos. Foram esses livros que desenvolveram o gosto pela leitura. Pois o meu pai também era um ávido leitor, logicamente isso também contribui, mas era uma leitura especializada, era leitor de detetives, tinha lá a coleção Vampiro, Dora, não é? Então, eu ganhei gosto a ler também esses livros de detetives pelos enredos, não é? Também desenvolviam essa vontade de conhecer, de saber, etc, etc, não é? Mas foi basicamente a partir das histórias aos quadradinhos que nós começámos a ler, a ter gosto pela leitura. Portanto, isso, eu acho que enquanto nós não pusermos obrigatoriamente nas escolas, nos institutos superiores e não só nas universidades, não é? Vamos dizer uma leitura forçada, entre aspas. Não é? Pouco se faz. Hoje nós fazemos face a uma terrível coisa que é o computador, que é o telefone, que é a internet, onde toda a juventude desaprende a escrever. Não aprende a escrever, desaprende. Põe uma escrita sintética, uma escrita abreviada, que é ponto, estou, x estou, e por aí fora. Quer dizer, estamos a tornar nós próprios imbecis, para a violência da palavra. Mas no fundo é isso. Então, eu acho que neste tipo de coisas as editoras teriam que ter que trazer aqui, nem fosse a Marrata, a nossa Ministra da Educação. Foi convidada. Não. Terem lá ninguém, minha senhora, vamos. Não é? Porque se ser convidado, também fui. Pronto. Como pertenço a uma outra geração, a outro espírito, estou aqui. Não é? Mas não viu. Relativamente a isto, penso que. Então, pronto, era isso que eu queria dizer, desculpe. E obrigado. Pronto. Muito obrigado pela primeira parte. Eu penso que eu vejo uma luz no fundo do túnel, pelo facto de que, nesse quesito, pelo menos o Ministério da Educação lançou um Plano Nacional de Leitura, e penso que já é um caminho, pretende promover a leitura a partir do ensino primário. Creio que é um caminho de entrada, onde justamente os alunos na escola, com um plano traçado e monitorado a partir do Ministério e na escola, vão justamente criar esse espaço, disponibilizar o material necessário e, portanto, almejamos que isto justamente se efetive já a partir de setembro, com a abertura do próximo ano letivo, e que isto venha a funcionar. Outro aspecto é justamente a aposta séria relativamente a esta questão na formação de professores. Portanto, instruir o professor no manuseio e no uso destes recursos que as editoras vão produzindo para efeito. Mas é um imperativo. Partilho a mesma opinião. Obrigado. Boa tarde, auditor. Vou me identificar. Chamo-me Manuel Vapor, presidente da Associação dos Alpinos, há 4 anos em Angola. Me sinto tão orgulhoso por ter uma ousadia a estar perante vocês e ouvir grandes escritores que têm escrito os livros do ensino escolar. Só que uma outra parte que eu gostaria de despertar aos nossos escritores: alguns livros de leitura não retratam nem apresentam imagem de pessoas albinas. Agora, a associação quer criar um desafio aos escritores que procurassem forma, dentro desses manuais do ensino que vai ser lançado, que pudessem também entrar retratos e conteúdos que retratam das pessoas albinas. Por que a associação preocupa-se neste lado? Nós sabemos que a sociedade está rodeada de mitologias sobre a pessoa albina.
A associação surge para poder descrever essas metodologias, dar a informação real da pessoa albina. Então nós queríamos de uma forma que as crianças pudessem, mudando dos comportamentos que eles já receberam dos pais, até pessoas inocentes e pessoas também letradas, também ainda têm a mitologia recebida da oralidade das pessoas albinas como se fossem gentes imprestáveis, gente que são fantasma e outros dizer que vêm descaracterizar as pessoas albinas. Por quê? Porque receberam do berço essas informações. Então era necessário, para poder aproximar a sociedade com a sociedade albina, para ter um coabitar harmoniosa. Então, os manuais também que viessem conteúdos que falassem do surgimento das pessoas albinas, como surge, quem pode ter pessoa com filho com albinismo, qual é a importância destas pessoas no meio da sociedade. Não devem ser vistas como fosse um fardo. Esta é uma das partes que a associação procura a forma de poder aproximar e mudar algumas informações que as pessoas já receberam oralmente contra as pessoas com albinismo. Esta Mais alguma questão? Posso falar daqui ou tenho que ir para ali? Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu gostaria de felicitar a editora pelos anos de existência e por este encontro, esta tertúlia. Há muito que se pode dizer e perguntar. Não posso deixar de me sensibilizar com a intervenção do Vapor, do nosso irmão Vapor, né? Bom, a minha questão, na verdade, é mais um pedido do que questão. Gostaria muito que os nossos preletores, porque falou-se muito do papel, da relevância das editoras, da relevância do ponto de vista histórico até, gostaria muito que falassem um bocado também do rigor e da apuração dos textos para publicação, né? Porque senão fica-se com a ideia de que as editoras são, na verdade, como é que eu direi, uma espécie de um milagreiro, e descuramos um pouco a responsabilidade da consistência. Gostaria que falassem disso. Não é que eu tenha, na verdade, dúvida, porque estou neste campo, mas é importante realçar isto, porque a questão do erro de gralha, erro de conceito, erro de dado histórico, tudo isso acaba por ensinar ou mutilar. E nós temos o país das notas. Houve um tempo que era Kuduro, todo mundo fazia Kuduro, depois vieram as rolores, todo mundo estava na rolor, depois veio o cabrité, todo mundo faz cabrité. Agora estamos na moda das editoras, todo mundo tem uma editora. E então a questão qualidade, consistência, se calhar gostaria muito que falassem disso. Outra palavra de retórica, talvez, tem a ver com as próprias editoras. Em certa medida, perante este fosso entre o ímpeto de publicar e a existência de reforços para sustentar isso, fez com que tivéssemos uma espécie de elitização das editoras tradicionais e o surgimento dos oportunistas, né? Eu chamo mesmo assim. Então seria bom, eventualmente, a representante da editora falar um bocadinho qual é a vossa política, na verdade, a abordagem com os escritores, porque por vezes é o maltrato que existe, que faz com que as pessoas recorram ao exercício dos aventureiros. Seria bom saber. Outra questão, a última já, seria o Ministério, não sei se está aqui alguém do Ministério, tem a ver com a necessidade de algum exercício de transparência na hora da seleção dos textos que vão entrar para os manuais, para não ficar com a ideia de que alguns são favorecidos e deixamos de ter uma espécie de uma plataforma inclusiva também, porque não é só dos conteúdos, não é só das sensibilidades que devem lá constar, mas é também o princípio da igualdade de tratamento entre os fazedores dos textos. Eu acho que não me apresentei, peço desculpa, estou gociante, Patrícia. Muito obrigado.
Eu, de facto, levantou algumas questões que eu também considero-as pertinentes, mas penso que têm a ver com o processo da editoração. E não é este, talvez, o foco da minha abordagem. Portanto, eu centrei muito mais naquilo que foi solicitado, o papel das editoras no desenvolvimento, embora esta questão da editoração não deixa de também ter um peso no desenvolvimento. Se tivermos em conta que, por exemplo, o Ministério da Educação, através de um despacho presidencial, esteve ou está envolvido num processo de correção e revisão de manuais escolares, justamente, entre outras razões, devido justamente às questões também de editoração que fizeram que os manuais tivessem essas galhas, esses problemas todos. Mas não foi esse justamente o foco da abordagem. Talvez aqui as questões seriam bem dirigidas à própria editora, né? Fazer talvez uma autocrítica, uma observação, uma abordagem nesse sentido. Não sei se o colega aqui do painel tem. Bom, vou dizer que as intervenções foram de tal maneira que eu não tenho uma resposta. Vou fazer um comentário, porque respostas não tenho. A primeira, realmente, temos que alterar a forma como escrevemos, introduzindo aspectos mais domésticos. Aqui o doutor de Achava disse que agora, na Terceira República, fundamentalmente, e também final da Segunda República, dizem juristas, se começou a introduzir autores nacionais. A nossa praça, começou a trazer alguns e muitos. E nós já temos hoje, e eu que estou aqui hoje na qualidade de autor, mas eu trabalhei para editoras em Angola, comecei a trabalhar e conheço o processo com muita experiência. Trabalhei com o Ministério da Educação e acompanhei como se elaboram os manuais. Vou-vos dizer que não é muito fácil trazer no mercado, trazer ao público o resultado final. É um processo de ping-pong e não é fácil que sejam aprovados no Ministério da Educação, com as suas deficiências. E há que tomar atenção de que esses autores também, ao longo do seu processo, tiveram deficiências, e as deficiências também se manifestam na hora da elaboração dos próprios manuais. E eu lembro-me que havia na altura um autor que estava a fazer um mestrado em História, e ele estava a escrever sobre História, e eu corrigia várias vezes, trazia a bibliografia, e ele me disse: "Ó Francisco, eu pensei que era só pegar e escrever, agora tu vai ver que parece que o problema é maior." Ele chegou a uma altura e disse: "Francisco, eu desisto de escrever." E eu disse: "Não, doutor, vamos continuar." E o livro foi submetido à crítica. Quem criticou o livro? Outros historiadores formados em outras escolas, e trouxeram crítica a este manual. Não foi porque o Ministério aprovou, mas houve um processo de censura. Falo dos manuais escolares. O exemplo, falo do livro de matemática. O professor escreveu, o doutor Jassara escreveu sobre matemática, também passou por esse peito fino. Falo nos livros de inglês e francês, passaram por esse crivo. Os livros de língua portuguesa passaram por esse crivo. Tinham revisores angolanos e revisores portugueses. E era duro na época. Quando falo de 2004, 5, 6, 7, não era fácil. Nós tínhamos pouquíssimas editoras. Hoje a coisa foi alterando também. O figurino, houve abertura. Entretanto, o processo editorial é feito por uma equipe interna e uma equipe externa. A partir dos desenhos gráficos, nós começamos a introduzir, por exemplo, ao nível dos manuais, já estrutura gráfica ou topográficas nacionais. Eu fui daqueles que pegava a câmara e ia tirar fotografias aqui na cidade de Luanda e não só, para colocar nos manuais, para demonstrar a nossa realidade. E aí conseguimos fazer uma reviravolta, uma mudança na estrutura herdada
para a nossa estrutura, no fundo, o que eu queria dizer, houve uma angolanização dos nossos manuais. E nós estamos a dizer que, neste quesito, avançamos com as nossas dificuldades. Ao nível da incorporação, por exemplo, dos aspectos ligados ao albinismo, eu vou responder também de duas maneiras, porque eu passei como fotógrafo e tirávamos e colocávamos fotos. Uma vez o meu chefe editorial, não vou dizer por uma questão de imagem, diz: ouve lá, ele chamava: ô Francisco, ouve lá, esta imagem que você tirou, não estava bêbado. E eu disse: não, é que a pessoa está mesmo assim. Entenderam a crítica, não é? Que não podia passar, mas a pessoa estava assim, nós tínhamos que pôr no manual. E nós colocamos, não só das pessoas que são albinas, por exemplo, a nossa cultura muinas, que tínhamos de pôr os povos do sul de Angola, aquelas, por exemplo, de Cabinda, daquela tradição cultural do Mochico, etc, etc. Nós vamos trazendo esses elementos, temos introduzido. Na verdade, deve haver mais. Isso temos que conhecer, deve haver mais, para que sejam manuais mais inclusivos da realidade nacional, nos diferentes estratos, diferentes classes, camadas. Isso devemos trabalhar, e as editoras aqui têm um grande trabalho, e também os autores, nesse sentido. Por último, quanto ao rigor à publicação, dizer realmente, como dizia na minha explanação, o primeiro a criticar a obra, ou o livro, ou manual, seja qual for o título que nós vamos chamar, é o próprio autor. E eu falo por experiência. Passei de editor, coordenador editorial, que conversava com os autores, e passei a ser autor e vi que é um trabalho extremamente difícil. Para publicar o manual, eu escrevo na linha de tecnologias, direito da informática, das novas tecnologias. Eu sempre critiquei. Depois de publicar, encontrei erro, critiquei a mim mesmo, disse que isso não está bem. Passei o livro para outras pessoas, disseram que o livro está muito bom. E eu disse: não sei como é que está muito bom, se esse livro não está bem. Fui chamado agora para fazer uma consultoria ao nível da SADEC, de uma lei modelo a nível da direito de computação. Chamaram: doutor, tem aqui uma questão ao nível da SADEC. E eu próprio disse que este livro não está bem. Foi ao nível da SADEC, e a SADEC reconheceu que é um bom manual. Eu sou angolano, estudei aqui nessas escolas onde vocês estão, nesses lugares, eu apanhei aqui autocarro. Eu não estudei fora de Angola, a primeira e a segunda licenciatura, fiz toda aqui. Só o mestrado de doutoramento que eu fui fazer fora de Angola. Tudo que eu sei está no manual, eu aprendi aqui, não bebi de fora. E então tem esse valor. No fundo, o que eu quero chamar a atenção? O rigor e a qualidade realmente é um desafio de quem escreve. É um desafio das editoras. O que se pretende é sempre, como diz Kaiser, melhoria contínua. Só vamos melhorar se vós, do outro lado, aqui e agora, dizeis: isto não está bom. Apontar o dedo, corrigir e pedir melhoria. E aí verá a qualidade. E a qualidade é um processo. Nunca é perfeito. É um processo. É algo inacabado. E ali vem o nosso desafio de todos. De quem lê e de quem escreve. Certo? E aqui disse muito bem o nosso mais velho, o nosso cota: hoje pouca gente lê. Qual é o resultado? Mal sabemos escrever. Qual é o resultado? Baixa qualidade. E é aí onde nós estamos. Então, o nosso desafio é melhorar, como eu disse, usando as palavras de Kaiser, melhoria contínua. E todos nós vamos fazer esse exercício. Muito obrigado, tenho dito, e agradeço a vossa presença. E uma salva de palmas para todos. Muito obrigada, doutor Diassala, doutor Francisco. Só para reforçar que são autores da Editora das Letras. O doutor Diassala é o nosso autor dos manuais escolares de matemática, e o doutor Francisco é autor de Direito Informática, livro que também está exposto lá fora, não é? E todo mundo pode consultar. Vilma, vamos dar sequência? Sim, Bruna, vamos dar sequência ao nosso programa, não é? E vamos chamar então aqui ao palco o poeta Gago para nos brindar com um momento cultural. Por favor, poeta Gago.
Mamãe, quando eu ando deixar, eu choro a dormir. Mamãe, mamãe, papá, papá, mamãe, mamãe, papá, papá. Quando eu penso na minha mãe, mamãe, quando eu penso no meu pai, oh pai, quando eu penso na minha mãe, mamãe, quando eu penso no meu pai, oh pai, o meu nome é Zé, não sei de onde veio e nem para onde vou. Papá, papá, fui nascido numa rubata, mamãe, sou filho de uma mulher que não pediu para ter filhos. Enfim, infelizmente nasci. Mas antes de ter nascido, eu já era rejeitado. Tudo porque rejeitava a minha mãe por não ter aceito o conselho dos seus pais. E a sociedade esquecia-se, rejeitando a minha mãe, rejeitava a mim também. Pois eu estava dentro dela inocentemente. As horas passaram, os tempos passaram, enfim, infelizmente nasci. Hoje tenho 11 anos e não conheço o meu verdadeiro pai. E mesmo ainda quando eu era mais criança, um recém-nascido, eu e a minha mãe fomos expulsos da casa dos meus avós. Tudo porque nasci com uma deficiência e era chamado de feiticeiro, bruxo, doido. Oh Deus! Oh Deus! Oh Deus! Oh Deus, papai! Oh Deus! Oh Deus! Oh Deus, papai! Mas que culpa tem uma criança inocente que nasce inocentemente no mundo? Aonde tem tudo? E nem tudo chega para todos. Mas que culpa tem Deus, uma criança inocente que nasce inocentemente no mundo onde tem tudo? E nem tudo chega para todos. Infelizmente, vivo com o padrasto que me pariu, que anda a ficar maltratado. E perante a minha perante, ele xinga. E falta respeito à minha mãe. E julga que a minha mãe foi estuprada, maltratada por alguns marginados ali, no Moceca Sambizanga, numa noite cinzenta, num dia qualquer. E foi ali que ela ficou grávida de mim. Infelizmente, eu sou obrigado a ouvir e a ver esse traste que viu. Hoje não sei ler nem escrever. E tudo que eu aprendi nessa vida é: se eu não matar a fome me vai matar. Se eu não matar a fome, a fome me vai matar a sucuyande. Se eu não matar a fome, a fome me vai matar. Infelizmente, ali a vida com meus cigarros, pacotes de whisky, de besta que de melhor não tem nada, para embebedar o padrasto que me pariu. E na calada da noite, ouço gritos da minha mãe. Ouço gritos da minha mãe a ser escorregadada, espancada, maltratada, até o ponto de morrer. Oh mãe, e criança que sou, mãe, nada posso fazer, senão ir até uma esquadra policial e chamar a polícia. Mas mãe, como posso eu ir a uma esquadra policial se o comandante da mesma olha-me como marginal? Tudo por causa da minha forma de viver e de sobreviver. A raiva e ódio me consumia no meu corpo, a raiva e ódio me consumia no meu corpo. Oh mãe, será que a tristeza da minha vida não tem fim? Hoje vivo nas ruas e tenho 15 anos e sou chamado de Zeló. Confesso que vivo uma vida que eu não quis ter. Ali nas ruas, fumo lhamba, chupo combustível, sou um drogado, ou melhor, uma overdose. Porque
porque eu já passei da Quando penso no meu país, se eu vivo nas ruas, por favor, não me julgue. Quando penso na minha porque aqui nas ruas mamãe, é o único sítio que me restou para viver. Quando penso no meu e para sobreviver. O país, não sei quem sou, nem para onde vou. Aqui nas ruas aprendi a me ligar, aprendi a roubar, até a matar alguém para poder matar o meu povo. Ainda vou foi. Ainda canta poema. Canta o teu poema, poema. Quando penso na minha mãe, canta uma poema. Mamãe. Canta sua poema, poema. Quando penso no meu pai, canta uma poema. Papai. Não poema, mamãe. Quando penso na minha mãe, mamãe. Oh, mãe. Quando penso no meu pai, o pai. Olha quando o pai vive. Mamãe. Que é da vida nas escolas, numa cidade de Luanda, com uma diplomática, e o português bem portuguesado, cheia de nome próprio. Opa! Tu sabes quem eu sou? Eu? Sou órfão do pai vivo. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigada, poeta Gabo, por este momento. Vamos então dar continuidade ao nosso programa. Vamos entrar noutra conversa aberta com o tema A importância das editoras para a expansão da literatura nacional. Chamo então ao palco, por favor, Dr. Michel Canhanga, Dr. Elsa Barber, Dr. Fragata de Moraes e Dra. Sandra Paulson. Por favor, estejam à vontade. Boa noite a todos, boa noite aos colegas do painel. Para ser honesto, eu não trago cábula. Portanto, o que eu posso falar-vos é da minha experiência e da autora em relação às editoras e o que nós vemos no nosso mercado, o que a editora pode fazer para o desenvolvimento da literatura nacional. Antes de mais, eu quero dar os parabéns. 10 anos já são alguns anos, não é? Os meus parabéns à Editora das Letras e que realmente continuo a ser editora e progrida em todas as áreas, porque estou convencida que a Editora das Letras está a caminhar bem e vai caminhar muito mais. Os meus parabéns à editora. E agora eu vou dar a palavra ao mais velho, está bem? Depois de mim, eu estou a ver aqui o mais velho, Fragata de Moraes. Temos que ter um bocado de respeito pelos e acho que ele vai primeiro falar. Muito obrigado. Nós conhecemos essa tática, a melhor defesa da casa.